Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Amadas irmãs aqui presentes na capela da Casa de Nazaré, esta santa casa onde Jesus, Maria e José nos atraem todas as manhãs. Amado irmão, amada irmã que medita conosco a palavra de Deus através do nosso canal no YouTube, hoje, sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum, 31 de outubro, encerramos com a graça de Deus mais um mês. Como o tempo passa, e por esse mês que termina, queremos, com Maria, dizer que a nossa alma glorifica o Senhor e que exulta o nosso espírito em Deus, que é o nosso Salvador. Agradecer a Deus por esse mês vivido, pedir a Deus perdão pelas faltas cometidas nesse mês e desde já consagrar aos corações de Jesus e Maria e também aos cuidados do coração de Pai de São José, o próximo mês, que amanhã nós iniciaremos, se Deus quiser, com o dia 1º de novembro, a solenidade da Jerusalém Celeste, a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Concluímos hoje da melhor maneira possível a nossa vivência desse mês de outubro, mês missionário, mês do Santo Rosário, celebrando agora de manhã a Santa Eucaristia e à noite, como comunidade, nos reuniremos na casa da Ivone para rezarmos juntos o Santo Rosário, renovando a nossa consagração a Nossa Senhora, renovando o nosso compromisso de sermos de Deus nesta cidade de Avanhandava, unidos à caminhada pastoral da nossa Diocese de Lins. E hoje nós encontramos o coração de Paulo que pulsa de acordo com o coração de Cristo. Jesus no Evangelho, na casa dos fariseus, em dia de sábado, vê ali um hidrópico. O que é um hidrópico? Muito simplesmente dizendo assim, maneira muito grosseira até, o hidrópico seria alguém com barriga d'água, uma coisa assim. E vê aquela pessoa enferma e pense o sofrimento que aquela pessoa passava.
Jesus, ele na verdade não transgride a lei de Deus. Primeiro porque é ele mesmo o próprio Deus. Jesus Cristo é a lei de Deus feito carne que habitou entre nós. Jesus, ele não transgride a lei. Jesus, pelo contrário, ao curar aquele homem, permite que ele possa viver o sábado. O sábado é um dia consagrado, segundo a lei judaica, para o descanso e para o louvor a Deus. Uma pessoa se contorcendo em dor não descansa e corre o risco até de blasfemar contra Deus. Jesus, então, ao curar aquele homem, dá a ele a possibilidade de louvar a Deus com alegria e de descansar depois de uma enfermidade. Jesus não transgrediu, pelo contrário, ele possibilitou, como nós pedimos na oração da missa de hoje: para conseguirmos o que prometeis, fazei-nos amar o que nos ordenais. Ora, Deus não nos pedirá para fazermos algo que a gente não possa. Se Ele nos pede, Ele também nos dá a graça. O coração de Jesus, divino e humano, se compadece diante da fraqueza humana, assim como Paulo, tocado pelo amor de Cristo, convertido pelo amor de Cristo, começa a ter no seu próprio coração os sentimentos do coração de Cristo. O que Cristo fez? Morreu em favor da humanidade pecadora, para nos libertar do pecado, do mal, da morte, para nos libertar do jugo de Satanás. Cristo Jesus não manda um apóstolo morrer na cruz. Cristo Jesus estende os braços na hora da sua paixão, no madeiro da cruz, e Ele mesmo se entrega ao Pai em favor de nós. É Ele que morre para que nós tenhamos vida e vida em plenitude. Paulo, ao olhar os seus irmãos de raça, ou seja, os judeus que rejeitaram Cristo, ele sente essa dor, porque ele os ama. E quem ama sofre por ver o outro que se condena. Quem ama de verdade se interessa, se sacrifica pela salvação do outro. E São Paulo diz: olha, eu carrego no meu coração uma tristeza muito grande. Como eu queria que os meus irmãos de raça também abraçassem a fé. No fundo, como todos nós, sempre temos na nossa casa, na nossa família, alguém que nós gostaríamos que estivesse mais próximo de Deus, que vivesse de fato a fé. E quantas vezes que nós viemos à Eucaristia, quantas vezes que nós pegamos ali o nosso Santo Rosário e rezamos pedindo a conversão de alguém. São Paulo diz isso, ele fala: olha, eu confesso e chamo Deus por testemunha para dizer que eu não estou mentindo. Eu troco a minha salvação pela salvação deles. Ou seja, eu me entrego, eu me dou em favor da salvação daqueles que eu amo. Esse coração de Paulo, configurado ao coração de Cristo, também se mostrou presente no coração de tanta gente ao longo da história da igreja. Os santos e santas amaram a Deus de tal forma, e por causa de Deus amaram as pessoas de tal forma, que se entregaram a Deus em favor dos outros, pela salvação dos outros. E concluindo esse mês missionário, o mês do Santo Rosário, como não pensar naquelas 3 humildes crianças que viram a Virgem Maria em Fátima? Nossa Senhora, que deseja colocar no coração dos 3 pastorinhos e através deles também no nosso coração os mesmos sentimentos do coração dela, que são os mesmos sentimentos do coração de Jesus, uma vez que o coração de Maria é o coração mais configurado ao coração de Cristo que existe. A Virgem em Fátima olha para aquelas 3 humildes crianças e faz a elas aquele convite, faz a elas aquela pergunta que a mim, de tudo que a Virgem disse em Fátima, claro, tudo é importante, mas essa pergunta para mim é sempre uma pedra de toque. A Virgem Maria pergunta aos 3 pastorinhos: quereis oferecer-vos a Deus?
pela salvação dos pecadores? Quereis oferecer-vos a Deus pela salvação dos pecadores? E aquelas 3 humildes crianças, diante da beleza da Mãe de Deus, olham para ela e dizem: sim, nós queremos. Ou seja, eles ofertam a própria vida nas mãos de Maria para dizer: se tivermos que sofrer pela salvação dos pecadores, nós aceitamos. E Nossa Senhora acolhe a oferta daquelas 3 crianças e diz: pois bem, por causa da conversão dos pecadores, vocês vão sofrer muito, mas o meu coração vai ser o vosso refúgio e a vossa defesa. E como sofreram os 3 pastorinhos? A incompreensão da família, a incompreensão da igreja, a incompreensão daqueles que eram os inimigos da igreja, ameaçados serem jogados num tacho de óleo fervendo para dizerem aquilo que a Virgem Maria pediu segredo, jogados em prisão junto com bandidos e marginais. Mas o coração de Maria prometeu que os acompanharia, e o coração de Maria foi educando o coração dos pastorinhos, ao ponto de, quando estavam ali presos com bandidos, marginais, aquelas 3 pobres crianças ameaçadas a todo e qualquer tipo de violência, quando abrem a porta da penitenciária, encontram aqueles marmanjos, rudes, criminosos, pecadores, de joelho com as crianças rezando o rosário. Quereis oferecer-vos a Deus em favor dos pecadores? Essa é a grande pergunta que hoje Maria, a mãe missionária, nos faz. A mim como padre, a vocês como leigos, leigas, consagrados, consagradas, a todos nós. Porque o mês missionário termina, mas a missão não. O mês do Santo Rosário termina, mas a necessidade da oração não. Tanto que na última aparição de Nossa Senhora em Fátima, 13 de outubro, uma das coisas que Nossa Senhora diz àquelas crianças é: peço que continueis a rezar o terço todos os dias. Ou seja, as aparições terminam, mas o rosário da Mãe de Deus continua no nosso bolso. Deve estar entre os nossos dedos, deve preencher o nosso coração, deve povoar a nossa boca. Porque Maria, através do rosário, vai nos educando para termos um coração semelhante ao de Jesus, que se compadece pela salvação dos outros, um coração semelhante ao de Paulo, que deseja entregar-se pela salvação dos outros, um coração igual dos 3 pastorinhos, que deseja se oferecer a Deus todo dia no sacrifício da missa e no sacrifício da vida diária para a conversão dos pecadores, para o bem da igreja, pela salvação das almas. Esse amor que aceita morrer, mas não se permite matar. Esse é o amor cristão. O amor cristão é aquele que morre, mas não se permite matar o outro. É aquele amor semelhante ao amor de São José, que para proteger Maria, grávida de Jesus, prefere colocar a honra dele em jogo, mas não levantar suspeita contra a honra de Maria. Percebem? Quem se entrega a Deus em favor dos outros nunca fica sem a coroa. Cristo se entregou em favor de nós e é Rei dos reis e Senhor dos senhores. São Paulo queria se entregar em favor dos seus irmãos, é o apóstolo das nações. Os pastorinhos aceitaram se entregar pela conversão dos pecadores, estão nos altares. Nossa Senhora e São José empenharam a vida deles por inteiro em favor de Cristo e em nosso favor, e estão na glória do céu. Nós também, com o rosário na mão e os pés na missão, somos chamados a nos entregar
em favor da humanidade pecadora. Porque há muita gente que está se entregando pela nossa conversão. Só Deus sabe quantas pessoas estão rezando para que eu seja um padre mais santo. Só Deus sabe quantas pessoas estão rezando para que vocês sejam leigos, consagrados, mais santos. Quem reza pela conversão dos outros, tenha sempre a certeza de que há alguém que reza pela sua conversão. Quereis oferecer-vos a Deus? Essa é a grande pergunta que Nossa Senhora nos faz hoje ao coroarmos o mês missionário, o mês do Santo Rosário. Quereis oferecer-vos a Deus? E essa resposta cada um deve dar, unindo o seu sim à oferta eucarística de Cristo em cada missa. Ao colocar-se dentro daquela gota d'água no cálice e dizer: Senhor, fraca como eu sou, eis-me aqui. E venha o que vier, venha sofrimento, venha dificuldade, venha aplauso, venha pedrada, o coração de Maria será sempre o nosso refúgio e a nossa defesa. E ela faz uma promessa, e sendo ela a mãe da verdade, ela não mente. Em Fátima, Nossa Senhora disse: o mundo passará por muitas dificuldades, o sangue correrá por muitos lugares, mas por fim o meu imaculado coração triunfará. É por causa do triunfo do coração de Maria que nós trabalhamos tanto. É por causa do triunfo do coração de Maria que nós não deixamos a peteca cair. É por causa do triunfo do coração de Maria que nós empenhamos a nossa vida. Porque o triunfo do coração de Maria nada mais é do que o triunfo do coração do filho dela. Porque no coração de Maria é Jesus o Rei. E Maria deseja que o mundo inteiro e o coração de cada ser humano seja semelhante ao dela, ou seja, um trono para o coração de Jesus. Quereis oferecer-vos a Deus? Quando for difícil dizer sim a essa resposta, reze ao menos uma Ave Maria e peça a Nossa Senhora que ela, Mãe de Deus e Mãe Nossa, que disse o sim mais perfeito que um ser humano podia dar a Deus, que ela nos ajude também a dizer sim e a viver o nosso sim, para a maior glória de Deus e a salvação da humanidade inteira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.